Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos mais uma vez. Estamos com uma mensagem aqui de fé e reflexão para a sua vida. E hoje eu quero falar sobre a chave para a liberdade. O texto que eu quero ler está em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Liberdade sempre foi um dos palcos e temas das grandes revoluções na história da humanidade. Falamos tanto em liberdade, as pessoas falam tanto em liberdade. A Revolução Francesa, por exemplo, uma das pautas da Revolução era a liberdade. Nós observamos que ao longo da história o homem sempre lutou pela liberdade. Na própria Constituição Federal, no artigo 5º, mostra a liberdade como um direito fundamental do indivíduo. Direitos para que o indivíduo possa ter a sua liberdade. Então o homem sempre lutou pela liberdade. Às vezes as pessoas, quando a gente olha para a história, observa que muitas vezes a colônia lutou pela liberdade econômica, política da metrópole. E nós vemos ao longo da história que as pessoas estão sempre lutando pela liberdade. Mas a liberdade que nós sempre defendemos é a liberdade individual. Mas eu quero falar sobre algumas coisas a respeito da liberdade, a chave da liberdade. As pessoas podem viver prisioneiras de várias formas, de muitas maneiras. E eu quero falar sobre alguma liberdade, a respeito da liberdade individual. De que nós devemos ser libertos? O texto bíblico fala que Cristo nos libertou. Mas Ele nos libertou de quê? Primeira coisa que Cristo nos libertou, Ele nos libertou da culpa e do julgamento de Deus. Nenhuma pessoa que se sente culpada está livre. A culpa é uma grande prisioneira, sempre aprisiona os homens. Embora Freud, em um dos seus estudos, ele sempre colocou que o homem que carrega um sentimento de culpa, ele está sofrendo de algum dano patológico, ou quem sabe de uma enfermidade mental, mas nem sempre é assim. A Bíblia fala claramente de uma culpa pelo próprio pecado do homem. A Bíblia diz em Lucas 18:13, de um publicano que ele orava estando em pé de longe, e ele nem levantava os olhos para o céu e dizia assim: ó Deus, ser propício a mim, pecador. O pecado, ele gera um sentimento de culpa terrível. E Cristo veio para nos libertar desse sentimento de culpa, da culpa. Quantos indivíduos andam carregados ou aprisionados pela culpa? Segundo, Cristo veio nos dar a libertação do próprio eu. Nós às vezes estamos aprisionados no nosso próprio eu. Eu acho interessante que alguns teólogos ao longo da história eles disseram que o pecado é o eu e a salvação é a libertação desse próprio eu. Quem gostava de falar sobre isso era o Martinho Lutero, até usava alguma expressão em latim que quer dizer homem em si curvatus, que quer dizer o homem curvado em si mesmo. Ou seja, o pecado ele faz com que a pessoa fique centrada no próprio eu dela. E Jesus veio para nos libertar. Por isso que Jesus falou no Evangelho de Marcos 8:35, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida por amor a mim do Evangelho, salvá-la-á. Então, a mensagem de Jesus Cristo foi uma mensagem de descentralizar o foco de nós mesmos. Ele diz: amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E depois ele amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós fazemos justamente o inverso. Nós amamos primeiramente a nós, depois, se der, a gente ama o próximo, e Deus, esse daí bem distante. Esse aí, se sobrar alguma coisa, quem sabe a gente talvez possa amar a Deus também. Então Jesus veio para nos libertar do nosso próprio eu, o eu que nos aprisiona. E por último, Jesus veio para nos libertar dos nossos medos. Quantas pessoas vivem apavoradas, aprisionadas pelo medo? Essa é a libertação que as pessoas precisam. E algumas pessoas vivem aflitas por causa do medo da morte. Quantas pessoas têm medo de morrer, têm medo da morte? E aí nós temos um texto bíblico em Hebreus 2:15 que diz assim: e libertar-se aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Muitas pessoas vivem carregadas pelo medo da morte. Então, a chave para a liberdade é Cristo. Cristo é a chave para a liberdade. Ele veio justamente para nos libertar da culpa, ele veio para nos libertar do nosso próprio eu, a vida sentada no próprio ego, no eu, e ele veio para nos libertar do medo que paralisa, do medo da morte, do medo do inferno. Ele veio para nos libertar.
Então, queridos, eu quero encerrar lendo o texto bíblico, né? Efésios capítulo 1, versículo 20 a 22 diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, Jesus Cristo é a chave da liberdade, porque Ele morreu para nos libertar da culpa, ressuscitou para nos libertar do nosso próprio eu e foi exaltado para nos libertar do medo. Então, onde estão as coisas que nós tememos? Deus colocou todas elas debaixo dos seus pés. Jesus colocou todas elas debaixo dos nossos pés. Que Deus te abençoe e lembre-se, a verdadeira liberdade está em Cristo. Deus te abençoe.